Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a presença do Senhor, assim como esteve na casa de Obed, e abençoou a casa de Obed em tudo, todas as coisas, todas as áreas, que a presença do Senhor também encha a nossa vida, toque em nossa família, toque nos nossos negócios, projetos, planos, que o Senhor tenha total e completa liberdade de agir, de trabalhar, de movimentar as coisas ao nosso redor. E que o Senhor traga proteção a nós e a todos da nossa casa. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor, que acrescenta e não traz dores. Oramos também para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado agora. Todo que chegou doente, todo que chegou com dores no corpo, pessoas que chegaram com infecção, inflamações, sejam curadas totalmente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tira o desânimo, Senhor, tira o cansaço, tira o peso espiritual e traga um novo ânimo sobre a vida dos teus filhos. Consagramos o dia de hoje a Ti, para que seja um dia abençoado, para que seja um dia marcado por milagres, por intervenções, por manifestações de poder de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Deus me deu uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre o poder da oração profética. A Bíblia é um livro profético. A Bíblia fala de intercessão constantemente. Fala sobre antecipação. Sempre que Deus quer nos advertir de algo, é uma intercessão que Ele está fazendo por nós. Ele diz, não ande pelo caminho de mentira, não ande pelo caminho dos tolos, não caia no laço da mulher adúltera. Enfim, a Bíblia, ela nos dá sempre uma intercessão, ela sempre nos mostra Deus intercedendo. E o objetivo da intercessão, do profético, é nos guardar de dias maus, nos guardar de perdas, nos guardar de situações que possam amanhã trazer tristeza ao nosso coração. E a Bíblia nos diz em 2 Reis capítulo 6, medita comigo nessa palavra, 2 Reis capítulo 6, verso 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas. Ou seja, aconteceu várias e várias vezes. Então o rei da Síria fazia um plano de guerra contra Israel e Deus revelava ao profeta aonde que o rei da Síria iria atacar. E a Bíblia diz que Israel tinha livramento. Israel era guardado pelo Senhor. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, aconteceu muitas vezes. Você tem que entender o poder da intercessão. A intercessão, ela interrompe algo que estava para acontecer. Porque se você anda no caminho da mentira ou no caminho dos tolos, o que a Bíblia está dizendo? É que lá no futuro você vai ter problemas. Se você cai num adultério hoje, a Bíblia está dizendo lá no futuro você vai ter problemas. Então é uma intercessão. É uma maneira de Deus dizer para você, esse caminho vai trazer um prejuízo para você. E o pior não é isso. Há caminhos que são caminhos de morte. Há caminhos que o estrago é tão grande que às vezes você não consegue voltar totalmente. Tem
deixa um rastro de destruição, é que nem um furacão, por onde passa, ele deixa marcas, marcas às vezes até duradouras. Por isso, nós precisamos nos apegar a esse tipo de intercessão, a intercessão profética que nos avisa, que antecipa, aonde Deus está nos guardando. Eu sou grato a Deus, porque em muitos momentos da minha vida eu tive os insights divinos para antecipar situações na minha vida, na minha família, Deus me levando para a oração, Deus me levando a tomar decisões, porque eu já vi lá na frente o que poderia acontecer. Deus lida com assuntos de guerra, assuntos de reis. Nós temos que ter muito cuidado de não estar, pedindo a Deus só por coisas triviais e nos esquecendo de assuntos fundamentais da nossa vida, como o casamento, vida espiritual e finanças. Você tem que ter o discernimento do que é que está acontecendo. Nós não podemos, colocar um tapa-olho e seguir o nosso caminho despreocupadamente, como se Deus não estivesse nos avisando a respeito de nada. Deus nos avisa, sim, de mudanças que são necessárias na nossa vida. Isso é a intercessão. O Espírito Santo está sempre intercedendo, falando conosco. O próprio Jesus, a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ou seja, a intercessão é o meio do céu para a sua vida mudar. A intercessão é o meio de Deus para tirar os seus pés de um caminho errado e lhe conduzir para um caminho certo. Então, a unção profética que é liberada dentro da intercessão, essa unção, ela intervém, porque ela vem junto com o poder da antecipação. Deus revelando, Deus mostrando o que precisa ser vendido, quais os próximos passos. A bem da verdade é que nós somos impacientes, desejamos ir para cá, ir para lá. Às vezes é difícil de sabermos o caminho certo, mas quando oramos, tudo fica claro. Quando oramos, Deus tira toda a sobrecarga de cima de nós, tira também aqueles planos, que não tem propósito na nossa vida. Por meio da intercessão, você sempre será avisado. E Deus, nesse tempo, está levantando guerreiros de oração. Deus, nesse tempo, está levantando um exército de pessoas que entendem o poder da oração e lutam pelas suas famílias, lutam pelos seus filhos. Semana passada, eu fui muito tocado pelo testemunho de um pai e de uma mãe, que chegaram para mim e disseram: nossos filhos dormem com as suas orações. Aí eu fico pensando, criança gosta de brincar, criança gosta de videogame, criança gosta de jogar bola. O que atrai a criança a escutar uma oração minha, a dormir com uma oração minha, se não o poder de Deus? E daí eu comecei a lembrar de vários fatos, vários testemunhos que eu recebi ao longo da minha caminhada, de pais que tiveram a libertação dos filhos. Hoje tem muita gente que me acompanha porque o filho não dormia bem de noite, passava tendo visões e pesadelos, passava inclusive tendo experiências malignas na madrugada, perturbando o sono das crianças, essa ação maligna. E através das orações, Deus mudou completamente a realidade da vida dessas crianças. Tanto que eu estou numa campanha de 3 dias pelos filhos. Hoje é o meu 3º dia de campanha pelos filhos, porque eu acredito no poder da oração. Acredito que Deus pode intervir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos colocar mais oração na nossa vida. Precisamos de mais intercessão, Porque se não houver o olhar do céu sobre uma situação que eu estou apresentando diante de Deus, eu vou carregar aquilo só com a minha capacidade. E a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. E o fato de muitas pessoas não terem sucesso na oração
é porque elas não têm um conhecimento profundo da intercessão. Elas não têm o discernimento espiritual que precisam ter para interceder. Alguns pensam que intercessão é só começar a orar e deu. Não. A intercessão, ela tem princípios. A intercessão tem armas de guerra. A intercessão também, dentro dela, tem um DNA profético. Uma coisa está conectada com a outra. Por isso precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e mudar nossas estratégias sempre que for pedido. O que eu acho maravilhoso, sabe que eu terminei de ler Provérbios essa semana, eu estudei o livro de Provérbios, perdi as contas de quantas vezes já li Provérbios e Eclesiastes, mas sempre que eu faço aniversário, próximo das datas de aniversário, eu sempre leio Provérbios e Eclesiastes. São os meus dois livros para corrigir, às vezes, a minha visão e educar o meu coração. E eu estava lendo sobre o rei, que o rei, na Bíblia, ele não aceita muitas vezes ser mudado por um servo, por um outro homem, mas a Bíblia diz que o Senhor inclina o coração do rei. O Senhor tem o poder de inclinar o coração do rei. E meditando nessa palavra, sabe, eu vejo que esse rei de Israel, ele se inclinava toda vez que o profeta falava com ele. Ele acreditava na intercessão. Ele acreditava no poder profético da antecipação. E por isso, ele conseguiu livrar várias vezes o seu país. Várias vezes ele foi honrado. Mas por trás havia uma instrução. E a instrução que ele ouvia. Às vezes Deus está falando conosco, mas queremos estar tanto no controle da nossa vida que deixamos de nos inclinar, deixamos, sabe, de Deus mexer em nossas estratégias, mexer nas decisões da nossa vida. Por isso, da intercessão, da importância de você estar ouvindo o profético, da importância de você estar rendendo o seu coração, porque as estratégias que Deus dá através da oração pode mudar os rumos de uma guerra. As estratégias que você pode receber em um tempo de intercessão, as respostas que você pode receber, pode mudar o jogo completamente que você está vivendo. Então tem solução, mas você tem que dar ouvidos. E você tem que estar num ambiente de intercessão, você tem que estar num ambiente profético, você tem que estar num ambiente onde as coisas aconteçam. A oração profética, ela revela os planos do inimigo. É por isso que nós precisamos entender o que é a oração profética, discernir o poder que há na oração de intercessão, na oração profética, para compreendermos os planos de Deus e os planos do inimigo e saber as mudanças que são necessárias no nosso percurso. E outra coisa maravilhosa que eu vejo, a importância de nós termos uma conexão com pessoas ungidas. A Bíblia diz que o rei de Israel, ele tinha uma conexão com o profeta. Ele ouvia o profeta. Sempre que você tem conexões com pessoas ungidas, você pode receber muitas notícias boas, você pode ter acesso a informações privilegiadas, você pode caminhar, sabe, de uma maneira diferente. Eu me alegro muito quando alguém é curado, eu me alegro muito quando alguém é liberto, mas eu me alegro, sabe, quando Deus, ele começa a transferir para o coração de uma pessoa a importância do profético, a importância de um caminhar profético, as nuances que existem dentro do profético e como que isso pode impactar a vida da pessoa. Tem muitos pais que precisam interceder mais pelos seus filhos. Tem muitos pais que precisam cobrir mais os seus filhos em oração. Nós precisamos que cada um de vocês que está aqui nessa oração se levante como um intercessor dentro da sua casa. A obra que Deus quer fazer aí dentro do teu lar, o avivamento, a transformação, é necessário que alguém se levante no espírito de intercessão. Quando Jó parou de levantar o altar, as perdas foram contínuas e devastadoras. Enquanto ele levantava o altar, as coisas estavam estabilizadas.
parou de levantar o altar, aquilo foi, sabe, como um terremoto. Não teve o que ele conseguiu segurar. Tudo começou a cair ao redor dele. Vida dele, a família dele, os negócios dele, tudo começou a ruir. E assim acontece quando não há um intercessor. Uma das palavras que tem me inspirado nesses anos é quando Moisés estava com Arão e Hur no monte, e a Bíblia diz que havia uma guerra, Israel estava lutando contra um exército de inimigos, e a Bíblia diz que Moisés entendeu que toda vez que ele levantava as mãos, o exército de Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, o exército inimigo prevalecia. Então Arão e Hur ajudaram Moisés a ficar com os braços içados. E a Bíblia diz que eles ficaram o dia inteiro com aqueles braços levantados, até que Israel prevaleceu completamente sobre o exército inimigo. Sabe o que eu entendo? A importância de alguém estar intercedendo. Se você for um intercessor na sua casa, sua família vai ser vitoriosa. Mas para isso você vai ter que se levantar como um intercessor. E eu não falo de só participar das orações aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu estou falando para você de algo a mais que você tem que descobrir. Eu estou falando para você de subir de nível. É tempo de você subir de nível como intercessor da tua casa, como intercessor da sua família. É tempo de você erguer os teus braços espirituais para vencer essas guerras que a tua família tem enfrentado. E sabe, sempre quando eu falo intercessor, intercessora, para muitos de vocês, vocês sentem o soar do Espírito dentro de vocês. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: isso é para ti. Isso é para ti, você tem que ser um intercessor, você tem que se levantar em intercessão. Eu deixo essa palavra ao teu coração. E se você quer ser um intercessor da sua casa, diga assim: eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Escreve aí nos comentários: eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Escreve aí: eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e o Senhor está libertando pessoas aqui nessa oração. Pessoas estão sendo libertas, correntes estão sendo quebradas em nome de Jesus Cristo. Deus está iluminando pessoas e Deus vai dar estratégias para pessoas saírem de adversidades em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui rapidamente. Olha esse testemunho aqui da Joseilda. Eu fui diagnosticada com caroços na mama direita, de grau 4, mas quando fui para a mesa de cirurgia para removê-los, não havia mais caroço. Os médicos ficaram sem entender porque nas radiografias eles apareciam, mas na hora da cirurgia já não estavam mais. Jesus me curou. Deus continue te usando, pois foi nas orações das 6 e das 18 que fui curada. Minha mãe pediu pela minha cura e eu fui curada. Joseilda, toda honra e glória a Jesus Cristo, há poder na intercessão. Eu sou um intercessor. Eu sou um intercessor. Tenho me posicionado como um intercessor, não só em prol da minha vida, mas em prol da vida de vocês, da vida de muitas pessoas. E eu sei do poder da intercessão. Amém? Eu sei do poder da intercessão. Por isso, eu quero convidar você. Hoje, nós estamos lançando o nosso seminário profético de intercessão. Seminário profético de intercessão, dentro da Academia Quino Global. Vai acontecer nos dias 14 e 15 de abril. Exclusivo para quem é aluno da academia. E quem se inscrever na academia até domingo à meia-noite, olha só, olha o que Deus tocou no meu coração de fazer. Quem se inscrever na academia até domingo à meia-noite, esse livro que eu tenho físico, O Profeta e Seu Lugar de Oração, eu vou dar ele para você na versão digital, na versão e-book. Então quem se inscrever até domingo à meia-noite, como aluno da academia, já para participar desse seminário, eu vou abençoar você com um e-book
desse livro aqui, O Profeta e Seu Lugar de Oração. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E eu vou mandar a versão digital para você poder ler no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Vai ser uma bênção. Eu quero, nesses 2 dias de evento que nós vamos ter, inclusive vamos ter convidados, certo? Nesses 2 dias de intercessão, eu estarei em jejum, estarei mostrando para você o caminho de você interceder e antecipar. Estarei também lhe ajudando a como você deve se posicionar como um guerreiro de oração em favor da tua família, em favor dos teus filhos, em favor do teu marido, para você ter uma vida vitoriosa, certo? Talvez você diga assim, eu quero ter esse conhecimento, eu quero adquirir esse conhecimento. Então, hoje mesmo, se torne aluno da academia aqui no Global. Eu fixei aqui nos comentários e também está na descrição do vídeo aqui. Eu convido você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global e participar desse evento. Eu já estarei em oração e jejum a partir do dia de hoje para esse seminário profético de intercessão. Serão 2 dias com várias sessões. Inclusive vai ficar gravado ali dentro da academia, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, certo? E vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Então, hoje mesmo, não perca essa oportunidade, você sentiu o suar do Espírito dentro de você, então, tome essa decisão de dar esse passo de fé, você vai ver que incrível, e eu já vou estar cobrindo você nas minhas orações, para que você seja muito abençoado. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir a você também que você compartilhe com 7 pessoas. E você que é intercessor, você que já é intercessor, é muito bom você participar desse seminário. Sabe por quê? Eu vou também passar ferramentas para quem já é intercessor, para que ele tenha estrutura para permanecer. Porque eu vejo muitos intercessores que estão cansados, têm sido alvos de ataque de Satanás. Eu quero te ajudar. Por isso eu convido você a subir de nível e me acompanhar nesse seminário profético de intercessão. Amém? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Você vai entrar nessa imersão profética e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu também não posso deixar de anunciar que domingo agora, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 minutos antes de começar o culto, eu vou estar orando e ungindo todos os doentes. E nós vamos orar sobre eles. Amém? Talvez você se pergunte, por que você fala tanto de oração? É porque por meio da oração, eu recebo as respostas do meu futuro e do meu presente também. Amém? Então eu convido você a se tornar um intercessor. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, estou profetizando que o Senhor vai levantar um exército de guerreiros e guerreiras intercessores
aqui, nesse tempo. Pessoas que vão lutar pela sua família, pessoas que vão se revestir de uma armadura espiritual para poder lutar, para poder avançar contra aquilo que tem lutado contra a sua casa e contra a sua família. Hoje, Pai, hoje o suar do Espírito foi liberado e pessoas já estão sendo tocadas pelo Senhor. Por isso eu quero orar agora neste momento declarando que cada um, Senhor, daqueles que o Senhor está unindo a nós nesse propósito, será movimentado pelo Espírito Santo, será movido pelo Espírito Santo a um tempo de rompimento, a um tempo de avanço, no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a toda infecção, a toda inflamação, a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Oro, Senhor, também consagrando o dia de hoje, para que o dia de hoje seja um dia de milagres, seja um dia de provisão financeira, seja um dia de portas abertas, seja um dia de boas notícias, seja um dia que veremos a bondade e a misericórdia do Senhor cercando a nossa vida, cercando a nossa família. Guarda a entrada e a saída dos nossos. E nós declaramos, ó Deus, Tu estás conosco, Tua presença está conosco. O Senhor é Deus que nos fortalece, o Senhor é Deus que nos capacita, o Senhor é Deus que está nos forjando. Por isso, Pai, nos dá estratégias divinas, revela a nós o que devemos fazer, mostra-nos o caminho. E nós oramos no nome bendito de Jesus, para que cada pessoa receba um revestimento da presença de Deus. Apresento todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre de Deus para essa pessoa, um milagre de Deus para a sua família, um milagre de Deus para a sua casa. E que hoje, Pai, hoje o chamado de intercessão, venha a homens, a mulheres e a jovens. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu os abençoo. Abençoo sua casa, sua família e declaro: o dia de hoje será um dia de milagres. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê? Compartilhe agora com 7 pessoas. 9 horas da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo e depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Dia que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa nessa vida. Oramos o nome de Jesus Cristo, para que milagres, maravilhas, sinais sejam liberados no dia de hoje. Traga recursos, Pai. Traga provisão sobrenatural. Traga salvação nessa casa. Mudanças no comportamento das pessoas ao redor dela. E que todo tipo de perseguição, inveja, resistência a ela seja desfeito no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós quebramos agora todo o poder do inferno contra a vida dessa pessoa e declaramos no nome de Jesus que nenhum mal prosperará no caminho dela. Ela avançará, ela crescerá no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero também orar para que o Senhor nos conduza no dia de hoje com sabedoria, com destreza, que debaixo da Tua unção possamos fluir no nome de Jesus. E queremos dar toda a honra e glória a Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Faça uma coisa comigo antes de nós começarmos a ouvir a palavra de Deus. Diga assim comigo: o meu dia hoje será um dia de portas abertas, de milagres. Fluirei na unção de Deus e tudo aquilo que pertence a mim não pode ficar detido no mundo espiritual. Quebro as existências espirituais nas portas no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém
Glória a Deus. Muito bem. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você, mas antes de eu compartilhar essa palavra, eu quero dar um testemunho. E esse testemunho é para você ver como é poderoso a oração quando você está num ambiente profético. Quantas coisas acontecem, vocês são testemunhas aqui. Olha o testemunho da Cleide. A paz do Senhor. Minha filha teve uma nenê de 7 meses que ficou 5 dias na UTI e veio a óbito. Ela teve trombofilia e muitos problemas. Teve várias paradas cardíacas na hora do parto. Os médicos disseram que ela não poderia mais engravidar. Passaram-se 5 anos e ouvindo as suas mensagens e orações pelas grávidas e pelas mulheres que não podiam engravidar, Deus entrou com providência na vida da minha filha. No dia 3 de março de 2025, ela teve uma linda bebê chamada Helena, que veio com muita saúde para a glória de Deus. Foi um milagre. Ela não poderia engravidar, mas o Senhor liberou uma palavra e nós tomamos posse para a glória de Deus. Hoje, a minha filha é mãe. Que emocionante, me arrepiei com o seu testemunho. Emocionante, viu, Cleide? Que lindo. E olha o poder da palavra profética. Olha o poder de uma palavra profética. Você que me acompanha aqui nas orações, quantas mulheres já engravidaram ouvindo as orações? Já fez as contas? Eu já perdi as contas de quantas mulheres que não podiam engravidar e que engravidaram entrando aqui nas orações. Por isso eu quero fazer um pedido especial. Compartilhe com o máximo de pessoas essa oração que você puder. Porque quando existe uma impossibilidade na vida de uma pessoa e essa pessoa é tocada por um milagre de Deus, ela vem a crer em Jesus, ela vem a crer no poder da oração. Por isso, seja um evangelista, uma evangelista e compartilhe com o máximo de pessoas. Vocês que me acompanham nas orações aqui diariamente são testemunhas de quantas mulheres já engravidaram, que não podiam engravidar. Jesus Cristo operou um milagre na vida delas. Isso tem que ser compartilhado, Amém? Eu quero hoje falar sobre o problema temporário. A luta, deserto, dificuldades, testes, não é para a vida toda. É um engano, é uma mentira de Satanás. Pensar que vamos viver a vida inteira só na luta. Vamos ter desafios, com certeza. Mas viver só na luta, isso não é de Deus. Não tem como ser de Deus. Eu sei que no mundo teríamos aflições, dificuldades, dias tensos. Mas viver, sempre na luta, não é um negócio de Deus, não tem como ser de Deus. Eu quero mostrar algo para você em Jó capítulo 42, e as pessoas se enganam sobre a história de Jó. Ao pensar que Jó, ele viveu muito tempo da sua vida na luta e não foi assim que aconteceu. Em Jó capítulo 42, versos 16 e 17 diz: depois disso, Jó viveu 140 anos, viu os seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Por fim, Jó morreu em idade muito avançada. Quando eu li isso aqui, eu pensei, meu Deus do céu. Aí eu fui pesquisar, porque se você ler os 42 capítulos, até o 41, tá? Até o 41 você vai ver só prova, só desafio, coisa assim alta, de nível de problema, de doença, de perda, de luto, de falência, Os 41 capítulos, só se salva o primeiro capítulo ali e depois já entra na prova, dentro do primeiro capítulo já entra na prova e vai até o 41. Só prova. Quando chega no 42,
em 42, a gente pensa que toda a vida de Jó foi uma vida de luta. Mas a Bíblia diz aqui nesse versículo, depois disso Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Ou seja, preste atenção nisso. Jó, depois da prova dele, ele viveu 140 anos. E eu estudei, o tempo da prova de Jó foi 9 meses. Você sabia disso? Ou seja, antes disso ele havia vivido e depois de ter vencido a prova, ele viveu mais 140 anos. Então o tempo de prova de Jó foi 9 meses. 9 meses. Não foi a vida toda. Porque algumas pessoas pensam que Deus prova a vida de alguém a vida toda. A vida toda é uma vida de dificuldade, é uma vida, sabe, de falta, é uma vida de miséria. E não é assim. A Bíblia diz aqui que depois da prova de Jó, ele viveu mais 140 anos e viu ainda seus filhos até a 4ª geração. Então, o problema é apenas temporário. Ele não vai durar muito tempo como as pessoas pensam. Você pode hoje estar enfrentando uma luta. Hoje você pode estar sendo enganado por pessoas. Hoje você pode estar sendo decepcionado. Mas isso já tem um prazo para fim de acabar isso, essa guerra que você está enfrentando. Já tem um prazo para terminar isso. E nós temos que ter essa consciência. É por isso que, em vez de nos abatermos com as lutas que estamos enfrentando, nós devemos pensar a qualquer momento, em breve, Deus mudará essa situação. Nós vemos pessoas andando como zumbis, porque elas pensam assim, a minha vida vai ser sempre isso, sempre uma dificuldade, sempre traição após traição. Ei, isso é só uma estação da tua vida, isso vai passar. Por isso, tenha ânimo, confia no Senhor. Esse problema é temporário. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. E o Espírito Santo está dizendo, pare de andar cabisbaixo, pensando como um derrotado, com uma mentalidade de derrotado, pensando que você, sabe, veio aqui nesse mundo só para sofrer. Ei, o diabo está mentindo para você. Você não veio aqui nesse mundo só para sofrer. Isso aí que você está enfrentando já tem um prazo de validade. Não, mas nunca muda. Talvez porque você não muda. Eu acompanho as pessoas aqui nas orações, sabe, há muitos anos. E eu vejo como as pessoas têm dificuldade de permanecer em oração. Nós vamos ter uma vigília sábado, e isso é raridade no nosso tempo. Mas antigamente era uma coisa comum. Eu me lembro na minha adolescência, em um ano eu participei de várias vigílias, quando eu me converti, eu aceitei Jesus, de virar a noite na igreja, orando, buscando a Deus. Hoje é raridade. Mas é difícil as pessoas, sabe, manterem uma posição espiritual firme com Deus, porque elas pensam que a luta não vai acabar e que devem se conformar e que a vida é assim mesmo. É assim que você pensa? A vida é assim mesmo? Não. Estão mentindo para você. O diabo está tentando te enganar. Jó passou por uma grande dificuldade. E a Bíblia diz que ele estava fazendo a coisa certa, honrando a Deus, e o chão caiu. Assim como Jó, nós nos perguntamos quando estamos fazendo tudo certo e o chão cai. E não vemos mais, sabe, saída para o nosso problema e nos perguntamos, puxa, mas eu estava servindo a Deus? Eu enfrentei grandes traições servindo a Deus. Eu enfrentei
dias escuros, servindo a Deus. Porque isso é um pensamento errado. Não, mas para vir um problema a gente tem que estar em pecado. Nem sempre. Nem sempre a gente está em pecado. Jesus não estava em pecado e o diabo apareceu no deserto. Então, é o tipo de coisa que sobrevém a todos. Mas a forma como você reage a isso vai dizer se essa prova vai durar mais ou ela vai durar menos. As aflições fazem parte da vida. Tem coisas inesperadas que acontecem conosco. Tem coisas que a gente não calcula e acaba acontecendo, acaba havendo a perda. Por isso, só porque somos pessoas de fé, não significa que não teremos dificuldades. Temos que aprender a usar a nossa fé, apesar dos dias difíceis, dos dias ruins. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé mesmo em meio à dificuldade. A Bíblia diz ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Ou seja, vai haver dias que a gente não vai querer passar por eles, mas vai ter que passar. E a Bíblia diz, passe com fé. Passe com fé. A fé, ela é um escudo. Só que ela não é um escudo só para proteger. Ela é um escudo também para atacar. A Escritura diz, a chuva cai sobre justos e injustos. Então vem sobre todos. Então qual é a diferença de ter a fé, se ela cai sobre todo mundo? Eu pensava que se eu me convertesse, eu não ia ter mais problema. Mentiram para você. Mentiram para você. Porque problemas tem. Agora, qual que é a diferença do justo e do injusto no dia da provação, no dia do problema? A diferença é como disse Jó no capítulo 42, bem sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O que isso significa? Que você passa pelo vale acompanhado. Você passa pela dificuldade com a presença de Deus. E isso faz toda a diferença. Faz diferença e isso faz total diferença. Isso muda o jogo. Isso muda a realidade. Isso transforma. Quando Jó olhou para todas as suas circunstâncias, tudo que deu errado, tudo que ele havia perdido, ele ficou deprimido. Ele se sentou nas cinzas e queria morrer. O que você acredita em tempos de problemas determinará se você permanece nele ou se você sai dele. Se você olhar só para a circunstância e tirar os olhos de Jesus, você sucumbe. Por que você acha que tem gente que a vida dela, sabe, está sempre de altos e baixos? A pessoa passa se machucando. Ela passa de um problema financeiro a outro problema financeiro, ela não consegue equilibrar na vida. Alguns dizem, não há equilíbrio na vida. Ah, sim, quando servimos a Deus. Sabe quando que a história de Jó mudou radicalmente? Quando Jó mudou a atitude. Duas coisas eu acredito que foram cruciais para terminar a batalha de Jó. Primeiro, a mudança dele em relação aos amigos. Porque durante a prova ele ouviu muito eles. Ele ouviu demais eles. Mudou quando ele começou a orar por eles. Ou seja, parou de ouvi-los e foi para a oração. Eu acho que aí é um caminho para todos nós. Enquanto estamos ouvindo apenas o negativo, apenas o ruim, o que pode dar errado, o que está acontecendo, as circunstâncias, o barulho dos problemas, o barulho do negativo, nós nos mantemos longe, sabe, do real propósito, da aprovação. Porque a aprovação ela vem, mas ela vem não para te matar, ela vem para você sobreviver. E você sobreviver com Deus. E aonde nós sobrevivemos com Deus? Na oração. Amém?
Escreve aqui nos comentários, é orando que eu sobrevivo. Escreve aí, é orando que eu sobrevivo. Escreve com fé isso, em nome de Jesus, é orando que eu sobrevivo. E a segunda atitude de Jó foi ter declarado no capítulo 42, eu sei que o meu Redentor vive. Em outras palavras, ele estava dizendo, Deus está comigo. Jesus está comigo, Jesus está com você. Ele declarou, meu Redentor vive. Qual é a consciência que temos de Deus na nossa vida? Como vamos passar por esse vale sem a presença de Deus? Como vamos enfrentar essa luta, essa barra sem a presença de Deus? Como é que você vai enfrentar esse desafio na sua vida sem Deus? Quando Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive, ele mudou a atitude dele. Porque até então ele estava olhando só para as circunstâncias. Tudo vai mudar na sua vida quando você começar a acreditar que Deus está com você e declarar isso. Você tem que declarar, não tem que apenas, manter a fé no seu coração. Não, você tem que declarar, o meu Redentor vive. Jesus vive na minha vida. Jesus vive na minha casa. Jesus vive nesse vale. Jesus está na minha vida. Comece a crer em Jesus. Comece a crer em Jesus. Comece a crer, para de reclamar. Você sai todos os dias para fazer o seu Uber, mas sai reclamando. Você está fazendo essa bateria de exames e passa o dia reclamando, o dia choramingando pelos cantos. Ei, está na hora de você declarar, o meu Redentor vive. Eu vou fazer tudo isso, vai dar certo. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Eu tive uma batida no olho, no meu olho direito, uma batida muito séria, um problema na minha visão, no lado direito. E, pegou bem no canto, bem no cantinho do lado direito, assim, porque se pegasse no meio, ia ser um problema bem grave. Pegou bem no cantinho, daí fizemos a tomografia e outras coisas. E o médico disse, você teve muita sorte. E eu dentro de mim, pensando, não, o meu Redentor vive e me guardou de um problema pior. Eu quero dizer uma coisa para você, quando cremos que o nosso Redentor vive, mesmo que seja por milésimos assim, milímetros, você tem um grande livramento do Senhor. Amém? Aquilo que podia deixar cego, Deus guarda, Deus livra. Eu quero que você que está aí me ouvindo entenda isso. O meu Redentor vive, declare, o meu Redentor vive. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética para você. Você vai parar de reclamar e vai começar a declarar, o meu Redentor vive. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu quero fazer 2 convites para você. O primeiro convite é que sábado agora nós vamos ter uma vigília pentecostal Fogo Abrasador. Vai acontecer na nossa igreja aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Nessa vigília vai começar às 8 da noite e vai até a meia-noite. Vai ser incrível, tá? Vai ser poderoso. Eu convidei alguns amigos para participar junto comigo e nós vamos ter palavra, vamos ter oração, vamos ter tempo de joelho, vai ser incrível. E você que se converteu há alguns anos atrás e que participou de vigílias, você vai poder ter o gostinho de participar de uma vigília pentecostal, amém? Nesse final de semana. Então eu convido você a estar com a gente. Você vai ser muito bem-vindo, a entrada é franca, certo? Não precisa reservar lugar. Claro que se superlotar, aí nós não temos o que fazer, ok? Mas vai começar às 8 horas da noite. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vem, fica para
para a vigília de sábado e já fica para o culto de domingo, às 9 da manhã, tá bom? Então, já te organiza aí, vem com a tua família, vem com amigos, pega uma van, um ônibus e vem para cá. E o meu segundo anúncio é para você que não é aluno da academia. Hoje eu vou começar o módulo de intercessão, certo? Vou ficar 2 meses nesse módulo de intercessão, 2 meses mais ou menos, só falando de intercessão, dentro da Academia Kingdom Global. Quer ser meu aluno? Quer se tornar um intercessor de calibre? Então aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, clica aqui depois e entra no meu site, tá bom? E se você quiser também entrar pelo meu site, www.vinicius7.com.br, entra lá no meu site, tá bom? E participe da Academia Kingdom Global. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas, manda aí para amigos, para parentes, manda para pessoas próximas, amém? Tenho certeza que Deus vai honrar, Deus vai operar de uma forma sobrenatural. Então compartilhe e coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. E você que está aqui pela primeira vez essa oração, te inscreve aqui, te inscreve no canal, vamos andar juntos, só vai te fazer bem. Quero também aqui agradecer publicamente a todos os meus parceiros e intercessores que têm nos ajudado na nossa nobre missão, que é levar o Evangelho através da televisão. Hoje passou o programa, você viu? Estamos de domingo a domingo, às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes. Você não tem ideia como Jesus tem feito coisas lindas através do programa de televisão. Uma hora eu vou compartilhar os testemunhos com você que nós recebemos das pessoas que se convertem através dos programas de televisão. E eu e você somos parceiros nisso. Amém? Gratidão a Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que ela tem, não sei se é um salão de beleza, é algo relacionado à beleza, e eu vi que, eu não sei se está na logomarca ou se é uma decoração dentro do estabelecimento dela. Eu vi duas asas como se fosse, né, asas de anjos, né? E eu vi isso. E eu quero dizer que Deus vai abençoar muito o teu negócio. Amém? Deus me deu isso como referência para que eu falasse com você. Deus vai abençoar muito o teu estabelecimento. E se você estava orando, se você estava com dúvidas, não fique mais, porque o Senhor está contigo nessa peleja. Amém? E há uma pessoa também que está me ouvindo e chamam ela, não, é a maneira como chamam ela até de cobra, né? Mas ela não é uma cobra, é que chamam, talvez é apelido, eu não sei. Deus está te visitando agora e te dando um grande livramento. Deus está te dando um grande livramento. A ti e a tua casa, e a mão do Senhor está sobre ti. Amém? O Senhor também me mostrou uma pessoa que fez uma cirurgia. Ela abriu completamente aqui o peito e está temendo pela recuperação. Fique em paz, porque Deus já colocou a mão sobre você.
em nome de Jesus. E o Senhor me disse, diga para Ana Júlia, o Senhor está visitando a casa da sua mãe, Ana Júlia. Deus está visitando a casa da sua mãe e Deus está sustentando ela. Não te preocupa, não fica ansiosa. Deus está sustentando, em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você. Amém? Eu quero orar por você, eu quero interceder pela tua casa, em nome de Jesus. Pai, toca com teu poder na vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Consagro a Ti a vida dessa pessoa, o dia dela, e apresento a Ti cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários. E eu peço um milagre em favor da vida dessa pessoa. Eu peço um milagre em favor da casa, da família dela agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todo tipo de impedimento no caminho dela, de ataque espiritual, cesse completamente e que venha um tempo de vitória. Senhor, eu apresento os pedidos de oração e peço milagres, peço intervenção, peço boas notícias, peço provisão sobrenatural e que caia por terra, Pai, toda palavra maldita, toda inveja, todo tipo, Senhor, de pessoa que chega para influenciar negativamente, afasta do caminho dela e dá vitória para ela, para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos e para tudo que diz respeito a ela, no nome poderoso de Jesus Cristo. A minha oração é para que essa vida, ela seja tocada pelo poder de Jesus Cristo. Eu oro para que os bloqueios espirituais sejam quebrados, as amarras sejam desfeitas e que venha um tempo de grande provisão, venha um tempo de milagres, venha um tempo do Espírito, venha um tempo de avanço, de crescimento, de coisas grandes na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, por todo aquele que está desesperado, precisando de um milagre de Deus. O Senhor sabe o que ele está precisando, eu não sei nem orar por isso, mas o Senhor sabe o que ela está precisando de uma maneira especial. Eu apresento diante de Ti essa dificuldade e eu oro para que isso se resolva no nome de Jesus Cristo. Está liberada a palavra como uma flecha sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Que o nosso dia seja um dia surpreendentemente de milagres. Amém e amém. Amém, Jesus. Se você creu nessa palavra, você vai compartilhar com 7 pessoas agora, até com gente que você nunca compartilhou. Pega a oração, tenha o trabalho de fazer isso e compartilhar com 7 pessoas. Às 9 da manhã, eu vou tirar uma dúvida que me fizeram, certo? E depois às 18 horas, a nossa oração da noite. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade e salvação na tua casa.